Então, essa aula será sobre a natureza do teatro. E logo de início é importante que eu faça uma distinção do tipo de abordagem que será feita por mim aqui. Ou seja, eu não vou tratar do teatro enquanto técnica, enquanto arte, desbravando todos os aspectos técnicos. Não é o nosso interesse aqui. O nosso interesse é refletir sobre o simbolismo do teatro e o que ele representa. O que ele conversa com o homem, o que ele diz sobre a experiência humana. Então esse é o tema dessa aula aqui. E antes da gente começar falando diretamente do teatro grego, é importante que eu faça uma breve introdução, um resumo sobre alguma das coisas que eu já abordei sobre a natureza da arte e a sua relação com a religião e também a sua relação com o conhecimento e com a imitação. Certo? Então, a origem da obra de arte, ela se encontra na verdade. Mas não qualquer verdade. Na verdade do ser. Ou seja, na verdade das coisas que se apresentam na realidade. Na realidade mesmo. Isso se dá dessa forma porque toda a expressão artística, ela tem como propósito manifestar esse ser. Seja na ordem das coisas criadas, seja no próprio homem. Nesse sentido de manifestar o ser no próprio homem, é de algum modo refletir o actus ascendi, o ato de ser que é de Deus dado ao homem. Então a arte tem esse aspecto de agir como Deus age, criando. Então, para Santo Tomás de Aquino, o ser, que ens, né, em latim, é a primeira noção inteligível ao intelecto humano. Porque tudo que conhecemos existe de algum modo. Então a primeira coisa que o homem percebe é o que existe. As coisas que existem. Então a primeira percepção que o homem tem é a percepção do ser. Então a verdade, ela é uma propriedade do ser, que os medievais escolásticos eles definem como a adequação entre a realidade e o intelecto. Adequatio intellectus et rei. A verdade é a adequação do intelecto à realidade. Então, como a arte ela é uma operação do intelecto humano voltada para a produção, para criar algo, ela só pode expressar a verdade se estiver enraizada no ser. Então a arte ela sempre vai estar associada com o ser. E muito mais do que a descrição do ser, a descrição da verdade no ser. A arte ela nos revela uma verdade que antes estava vendada. E depois, ao revelá-la, ela também faz com que nós lembremos dela. Então a arte mostra uma verdade do ser, das coisas, e depois ela lembra a gente dessa verdade. Porque a arte ela tem esse elemento de desvelamento, de mostrar, de evidenciar e de memorar. E por que isso se dá dessa forma? Ora, isso se dá dessa forma justamente porque a arte ela nasceu para materializar o mundo interior do homem. E assim permitir que ele tenha uma relação mais ordenada com aspectos do seu próprio mundo interno que a princípio ele não conhecia ou não estavam na consciência, não estavam claros. Então, fazer arte é trazer a verdade do ser e das coisas à luz, tornando-as presentes. Tá claro isso? Então, de que modo a obra de arte ela manifesta a verdade das coisas? Como ela faz isso? Por meio da beleza. Por intermédio da beleza.
Então, eu defino a arte como o apocalipse da beleza no ser. Apocalipse no sentido grego clássico, que significa retirar o véu. Ou seja, é uma revelação que desvela a harmonia e o esplendor presentes nas coisas e no ser. Então, esse aspecto da beleza é fundamental para que a gente entenda a arte. E a beleza, ela está vinculada a um atributo essencial dos entes. Então, vamos imaginar... imaginar não, a gente pode até olhar. Essa parede branca aqui do meu prédio. Então, esse branco em si, ele não existe isoladamente. Mas é a parede que participa dessa brancura. E ela participa dessa brancura por meio de uma essência. E no que se entende da essência última da beleza, entende-se que tal essência, ela reside propriamente em Deus. E Deus, ele comunica a sua bondade não por emanação, como alguns hindus acreditam, mas mas por presença. Então, uma presença de participação do ser. A beleza é um aspecto da presença divina no cosmos. Toda beleza aponta para essa presença. Então, isso se dá dessa forma porque a beleza é um dos principais atributos da identidade do ser. E a arte, ela vem para revelar isso nas coisas e no ser. E também em todas as coisas que existem, não somente em ato, mas também na imaginação, mas também na possibilidade. Então a arte, ela manifesta o possível, o verossímil, e o torna concreto. É isso que acontece quando um artista, quando um escritor escreve uma obra de literatura. Aquilo ali, ele não é necessariamente fiel ao que aconteceu, mas o que é possível. E mais do que aquilo que é possível, é aquilo de algum modo aconteceu. Onde? Na imaginação. Na imaginação do artista. Então, dessa forma se percebe uma relação íntima entre a reflexão estética e a metafísica. Toda estética vai depender de uma metafísica. E toda metafísica vai depender de uma estética. Então, embora sejam distintas, ou seja, estética e metafísica, ambas tratam da presença e da realidade do ser. Porque ambas têm a mesma origem, que é a verdade. Não só a verdade como origem das reflexões, mas como o fim das reflexões. É o princípio e o fim de toda ciência. É partir da verdade e alcançar a verdade. E buscar a verdade. Tá certo? Então, isso que eu quis dizer é que não se pode, assim, imaginar uma metafísica sem estética. Nem uma estética sem metafísica. É inconcebível. Então, para ainda aumentar esse exemplo, pensemos em uma mulher que é muito bela. Sei lá, alguém como a Margaret Qualley daquele filme A Substância. É uma moça muito bonita. Alguém que o rosto tem uma proporção muito, muito aguda, muito evidente. Então, veja, pela presença dela e pela tua presença, tu sabes que ela é bela. Pela presença dela e pela presença do sujeito que a vê. Mas ela pode ser bela, mas é possível que ela tenha diversos defeitos que são que a gente não consegue ver a princípio. Você não percebe isso a princípio, mas pode vir a perceber.
Então, sei lá, digamos que a Margaret Qualley seja muito bela, mas ela tem algum vício oculto que perverte completamente a imagem de beleza dela, que perverte completamente a harmonia dela. Então, sei lá, no caso de uma mulher brasileira, ela pode ser muito bonita, mas é flamenguista, ou sei lá, algum problema desse tipo. O que isso quer dizer? Que metafisicamente toda mulher é bela. Toda mulher é bela, metafisicamente. Então, mesmo aquela mulher sem dente, velha, desgastada, sei lá, desfigurada, que coloca botox na cara e fica parecendo um pato absurdo, assim, bizarro, sem braço, sei lá, flamenguista, ela é bela. Tão bela quanto a Margaret Qualley. É bela porque ela participa do ser. Porque ela existe. Porque tem uma beleza que é inerente ao ser dela. Então, o que diferencia a beleza de uma mulher específica da beleza em geral é a aproximação dessa beleza ao universal. Então, assim como os atributos beleza, verdade, bondade, justiça são atributos do próprio Deus, muito mais do que características, a ausência desses atributos, a privação desses atributos é o que comumente nós chamamos de mal. Tá certo? Mas veja, não é o mal em si. Porque não existe o mal em si. Não existe o mal metafísico como uma entidade ou como uma ausência total do ser. O que existe é uma ausência parcial do ser. Ou seja, uma diluição da proporcionalidade no ser, mas não uma ausência total. Então, sei lá, por exemplo, digamos que alguém invade a casa do Tiago e assalte a sua mãe e talvez haja até com uma certa violência e tudo mais e faz um saqueamento lá, rouba os bens valiosos do Tiago. Veja que ele não está procurando o mal propriamente, mas ele está procurando os bens do Tiago, que ele vai roubar. Então, o mal que ele procura é o mal moral. E o mal moral, nesse caso, ele envolve a substituição de um bem menor por um bem maior. Então, veja que, mesmo nessa situação extrema, ele não está buscando o mal, propriamente. Está buscando o bem do Tiago, os bens do Tiago. Então, assim, o processo de inversão que ocorre, ou seja, de afastamento, de privação, de distância, é o pecado. Mas é o pecado no sentido moral da coisa. Porque nem no sentido metafísico, o pecado ele é uma negação em si. Ou seja, ele não é uma negação propriamente dita, o pecado. Ele é um esforço de negação. Mas não a própria negação. Ele é um esforço de distância que é impossível. Então, mesmo no inferno, o cara ardendo no fogo, ele vai ter a presença de Deus. Porque o inferno é a presença de Deus. É a presença de Deus como justiça e misericórdia também. Por que misericórdia? Porque o sujeito que está no inferno, ele é. Ele está sendo. Então, isso é muito importante de entender. Ficou claro? Alguma dúvida nesse sentido? Certo. Então, a vida humana tem esse elemento que é análogo da obra de arte. Tem-se uma narrativa, tem uma série de acontecimentos, tem uma história que vai caminhando e tem um fim, tem um telos. A obra de arte é o símbolo da finalidade, porque é algo acabado que você está vendo. Algo que já findou. A vida do homem está se conduzindo para o fim.
E é por isso que tanto a vida humana quanto a obra de arte são símbolos da eternidade. Porque ambas conseguem concluir-se no círculo, conseguem fechar-se. A nossa vida ainda não está fechada, porque a gente está vivo, mas uma hora ela vai se fechar com a morte. Esse fechamento na obra de arte é quando ela é concluída, e isso a gente chama de a morte da obra. É quando a obra ela está finalizada. Toda obra de arte ela pressupõe um fim, uma finalidade, assim, ela terminou. A feitura dela. Então, esse ponto faz com que a obra de arte seja um símbolo de eternidade, um apontamento de eternidade. Tá certo? Então, sei lá, uma obra que está inacabada ou em constante mudança, ela é apenas um rebaixamento da estrutura sensorial animal. Então veja, o animal ele vive apenas no presente, sem a capacidade de abstrair o passado e o presente para concluir um futuro. Ou sequer a capacidade de abstrair um futuro. Ou seja, é apenas uma relação infra-humana, essa que perverte a finalidade. Então, nesse sentido, a beleza é um atributo da percepção humana. É um fenômeno completamente humano. E isso não quer dizer que os animais não conseguem intuir beleza, que eles não possam perceber ou inferir. Mas sim no caso da beleza como obra de arte. Porque a obra de arte ela sempre tem uma relação com a contemplação da eternidade, que é própria somente ao homem. Então você olha para uma obra, você está olhando para aspectos que dizem a respeito do passado, do presente e do futuro. Então, com essa explicação, eu creio que fica muito fácil ver a relação que a arte tem com a religião. E é muito mais do que uma relação. Porque a arte surge da religião. Tá certo? Então, as primeiras tentativas de traduzir as experiências espirituais, elas se deram por meio da arte. Ou seja, aquelas manifestações nas pinturas rupestres, também nos cantos, nas primeiras histórias contadas, nas danças sagradas, na música de rituais. Então, os povos primitivos, eles se dedicavam a pintar essas coisas, a representar essas coisas, para colocá-las num sentido narrativo, para colocá-las num logos, numa inteligibilidade. Tudo que estava no cotidiano. Então, nessas pinturas rupestres, tem a caça, tem o sexo, tem as relações humanas, tem os conflitos, tem as guerras. Aquilo ali, muito mais do que um registro, é um rito. É uma tentativa de espiritualizar o cotidiano, de espiritualizar a matéria. Então, é uma transição do contingente para o transcendente. Toda arte ela tem esse aspecto de espiritualização da matéria. Então, essas expressões artísticas, elas se estabelecem como formas de orientação no cosmos. E assim faz com que esses povos antigos, esses homens primitivos, eles se alinhassem mais efetivamente com a realidade. Isso por quê? Porque eles espiritualizavam através desse processo. E espiritualizar a matéria no sentido da arte é dar forma. É dar forma. Ficou claro? Ok? Então vejam. Toda essa relação da arte com a religião e do princípio metafísico na arte, da percepção da beleza, ela nos leva a um evento fundamental na narrativa humana, que é o evento do drama. E o drama, como vocês muito bem sabem, está intimamente ligado com o teatro.
com todas as artes. Porque o drama, ele é um aspecto assim primitivo da ação humana no mundo, que é a imitação, a mimesis. Então, desde os primórdios da consciência, quando o homem toma a consciência, ele também é possuído por um desejo de representar o mundo. Porque a maior parte do aprendizado, do conhecimento humano se dá através da imitação. Então, seja ao narrar histórias, ilustrar fatos ou reproduzir o cosmos, o drama ele assume múltiplas formas de expressão, manifestando-se nas palavras, nos gestos, nas artes, na pintura, na dança, etc. O drama ele surge quando o homem ele percebe que tem narrativas e que essas narrativas exercem poder sobre ele. Ou seja, os primeiros acontecimentos na vida de uma pessoa. Esses primeiros acontecimentos já geram um drama. E por que isso? Porque a própria narrativa humana é dramática. É uma história que está se desenvolvendo. E a partir do momento que o homem ele conhece as suas ações e as suas emoções, ele toma consciência delas. E a partir da consciência que ele toma delas, ele pode construir narrativas, ele pode agir e pode interpretar. Então, interpretar, por definição, significa assumir um papel. Ou seja, desempenhar uma ação que não é propriamente ele mesmo, mas um desdobramento da natureza humana, da condição humana. Então, quando a criança começa a imitar o pai, ou começa a imitar a mãe, ela está assumindo o papel que não é propriamente dela. Não é a manifestação da personalidade dela, mas é a manifestação da condição humana, que está no pai dela, está na mãe. Então, eu posso, por exemplo, interpretar um padre, um pastor, um Dom Juan, um bandido, um homem casado, um bon vivant. Todas essas figuras, todas essas personagens, elas estão dentro do campo de possibilidade humana, porque estão dentro da condição humana. Então, é isso que faz aquela brincadeira de criança fundamental, a brincadeira do faz de conta. Então, desde cedo, quando as crianças têm contato com o mundo adulto, com os adultos, elas também começam a assimilar as narrativas humanas. E também os dramas que a cercam, porque ela vai ouvindo as histórias da família. Ela vai ouvindo, ela vai vendo coisas. Ela vai vendo a forma que o pai trata a mãe. Vai vendo a forma que o irmão trata ele mesmo. Vai vendo a forma que ele trata as coisas. Vai vendo as relações humanas. Ou seja, ele vai intuindo a narrativa. Tá certo? Então, esse processo de assimilação, esse processo de intuir que existe uma força nas narrativas e também na condução das suas próprias emoções e ações, isso que justifica essa brincadeira do faz de conta e a importância dela. Então, antigamente, talvez na nossa época, eu estou falando com gente de 20, 19, 18 anos, não é isso? 19 anos. Tu tens 18, tu tens 20, 22. Então, de algum modo, na nossa infância, a gente ainda pegou a fase do polícia e ladrão. Então, e essa brincadeira, ela se baseia num drama real, muito primitivo também, que é alguns representam a justiça e outros a injustiça. Então, alguns exercem o papel daqueles que precisam perseguir os injustos e outros aqueles que precisam fugir da justiça.
Então, essas brincadeiras, elas só são possíveis porque as crianças compreendem minimamente o que significa esses papéis na realidade. Porque elas já intuíram algo desses papéis. Porque elas já viram coisas injustas e coisas que são justas. Então, a partir dessa participação dessas histórias, dessas narrativas, dessas brincadeiras, as crianças elas começam também a formar a preferência delas. Também a construir a sua própria percepção do mundo e também a sua própria interpretação do mundo. Então, o faz de conta ele pode se tornar mais fantasioso quando, ou seja, também pode abrir muito mais o campo das possibilidades quando ele entra no universo da ficção, da fantasia. Então, essas histórias infantis, o João Pé de Feijão, o Chapeuzinho Vermelho, é muito comum a gente ver crianças imitando essas histórias, brincando dessas histórias. Isso não é tão comum hoje em dia, porque o nível está muito baixo. A mímese das crianças de hoje é baixíssima. É uma mímese do absurdo, é uma mímese do ridículo. E é por isso que a inteligência está decaindo muito dessas crianças. Basta, sei lá, você sair por aí, você vê uma criança de 3 anos no celular, vendo o negócio mais absurdo do mundo, assim, mais vicioso do mundo. Mas era comum até um tempo atrás as crianças brincarem de historinhas, de faz de conta, de conto de fadas, de princesa, de príncipes. E o valor dessas histórias infantis está justamente também na sua simplicidade. Porque essas narrativas, elas expressam, transmitem um conteúdo moral que ensinam as crianças a perceber o destino das ações e das emoções. Então, o Pinóquio, por exemplo. A narrativa do Pinóquio é fantástica, porque ela fala sobre a perversão dos desejos e aonde o desejo pode conduzir. Ou seja, o seu desejo ele precisa de um limite, ele precisa de um... Senão a gente vira burro e porco na Ilha dos Prazeres. Isso ensina algo à criança sobre como ela deve engajar com o mundo, como ela deve perceber o mundo e participar dele. Então, ela está aprendendo a agir e a interpretar o mundo. Então, voltando ao elemento da interpretação, a interpretação ela consiste em assimilar certos elementos e transformá-los, dando forma a eles. Ou seja, dando-lhes vida como se eles fossem reais. Então, evidentemente que nesse sentido existem diversas bibliografias sobre o assunto. E principalmente sobre a atividade do ator, sobre o ofício do ator. E eu posso mencionar a notável obra do diretor Konstantin Stanislavski. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele foi alguém muito importante nesse campo. Ele era ator, diretor e também escritor. Foi muito importante. Toda a obra dele trata sobre a natureza do ofício do ator e a natureza do teatro e também do cinema. Então, uma interpretação ela é um tanto mais profunda quanto mais o autor consegue absorver os aspectos que tornam seus personagens verdadeiramente autênticos, verossímeis, possíveis. Então, para o Stanislavski, isso ficava evidentemente claro no corpo. Porque isso, inclusive, é uma sentença dele, que 90% da técnica do ator está no corpo. Está no domínio que o ator tem sobre o seu próprio corpo. Sobre os seus próprios movimentos. Então,
Esse domínio do corpo, esse controle do corpo é o que propriamente chamamos de arte na atuação. Então, o Stanislavski, em um livro muito importante que é A Construção das Personagens, ele diz lá que a alma do ator ela é conduzida pelas ações físicas. E essas ações físicas, por sua vez, elas despertam emoções correspondentes. É por isso que na psicologia a gente percebe que a simples mudança da linguagem corporal, você já corrige, você já diminui um pouco a ansiedade ou a depressão. Então, quando a gente corrige um pouco da nossa postura corporal, peito imposto, cabeça para cima, ombros para trás, a gente já consegue equilibrar um pouco mais a nossa ação do mundo. Os batimentos cardíacos já diminuem, a estima que o sujeito tem de si mesmo já aumenta. Ou seja, uma simples mudança do corpo, você já muda também as suas emoções. Basta a gente fazer um teste. Se vocês ficarem um pouco assim, meio corcundas, meio para baixo, meio assim, vocês vão ver que vocês vão ficar mais propensos a ter pensamentos tristes. Então, o Stanislavski, ele fala que é a expressão do corpo que gera as emoções no campo da atuação. Então, em vez do ator ele buscar um sentido, um sentimento abstrato, o ator ele deve focar nas suas ações concretas, dentro das circunstâncias da cena, da narrativa. E assim faz com que a emoção ela surja naturalmente. Mas não é emoção, é uma simulação, é um fingimento. Então, o drama que é manifestado na expressão do ator, naquilo que ele representa, ele expressa a multifacetada face da realidade e as múltiplas possibilidades do drama humano, da possibilidade humana. Então, isso daí para o homem é essencial, porque isso faz com que ele compreenda as diferentes possibilidades de ação e de destino que podem surgir na própria vida dele. Então, quanto mais ele assimila essas vidas fictícias e também essas vidas reais, e esses dramas reais, e também possíveis, mais ele amplia, mais ele alarga a cadência da própria vida, a possibilidade da própria vida. Então veja, aqui a gente já entra na questão do teatro, porque esse impulso dramático primitivo no homem, que todos nós temos desde criança, e o homem desde sempre teve, de imitação, de drama, de narrativa, ele passou a ter conotações literárias na Grécia. Ou seja, esse fenômeno ele foi codificado numa linguagem específica, em uma forma específica. E essa forma nós chamamos de forma poética. Então veja, no primeiro lampejo de consciência que tem no homem, no primeiro lampejo de consciência ele passa a imitar. Ele passa a imitar seus pais, os sons, os barulhos, depois a linguagem, depois o comportamento. Dessa imitação nasce a arte. E da arte nasce o sacrifício. E o sacrifício é aquilo que mantém a ação do homem no cosmos. Por que da arte serve o sacrifício? Já vou explicar. Uma coisa interessante é que o homem, por excelência, ele é aquele que se sacrifica. Então, se a gente for ver, o homem é o único animal que se sacrifica por vontade própria. Então, a gente até pode fazer uma sentença latina, que seria Homo animalis quod sponte se sacrificat. O homem como um animal que se sacrifica por livre e espontânea vontade, por vontade própria. Então, respondendo a tua pergunta, Thiago, para que a gente entenda essa realidade do sacrifício e da sua relação com a arte,
é preciso refletir por que o homem sente a necessidade de sacrificar. Veja, o mundo, a realidade, ela tem uma face enigmática, misteriosa. Tem muitos elementos de graça e tem muitos elementos de desgraça, de miséria. A vida humana é cheia desses altos e baixos. Então, quantas vezes a gente não viu uma pessoa que tinha tudo pra... Caramba, essa pessoa tem tudo pra ser muito bem sucedida, pra ser muito boa, pra ser uma pessoa muito nobre, e essa pessoa, sei lá, por uma coisa, ela coloca tudo a perder e transforma a sua vida numa grande tragédia. Vocês já viram isso? O quantas vezes alguém totalmente sem futuro, totalmente sem destino, totalmente fudido, essa pessoa do nada aparece um Deus ex machina e a vida dela toma outra forma e ela se restaura. Então veja, quando a gente observa a natureza, então aquela famosa escala nature, ou seja, a escala da natureza, os minerais, os vegetais, os animais, o homem, a gente percebe que cada um desses aspectos da natureza possui certas tendências de reprodução e que podem ser calculadas. Isso permite com que o homem ele tenha um entendimento do mundo, das coisas, que permita ele ter uma certa estabilidade, uma certa ordem. Então a gente sabe que precisa comer, por exemplo. Isso dá uma certa ordem para o homem. Só que nessa mesma estrutura existem elementos, existem uma série de fenômenos que escapam à ordem, que escapam o controle do domínio humano. Então, nesse sentido, uma tempestade que vem e destrói todo o teu povo. Os bárbaros do nada chegam e destroem toda a civilização. A criança que morre, o filho que morre, a mulher que trai e vai embora, o homem que abandona a família, o homem justo que se corrompe, o injusto, o ímpio que se eleva. Então veja, todos esses elementos eles expressam a fragilidade da vida humana, tá certo? Então, a morte de uma criança, a morte dos pais, todas essas misérias aí, elas nos confrontam com realidades que são inevitáveis e que são viscerais, que mudam completamente a percepção que o homem tem do mundo. Que ele percebe uma ordem, algo que é possível equilibrar-se e também percebe uma desordem, um mistério, um caos. Então, certas situações, elas ocorrem independente da nossa vontade. E mesmo cientes disso, nós somos incapazes de evitá-las. Então, constantemente a experiência humana, ela vai nos levar a reconhecer algo que a igreja chama de graça. Mas não necessariamente no sentido restrito e teológico da palavra. Mas aqui eu trato de uma graça natural, entre aspas. Ou seja, uma graça no sentido mais amplo. Então veja. Imagine o tanto de elementos que estão no simples ato de eu me levantar e pegar um copo de água para mim. Que eu tô com sede. Levantar e pegar um copo de água. Quantas coisas podem acontecer nesse caminho? Uma série de coisas. Eu posso me levantar e bater no ventilador e cair. Posso tropeçar no tapete. Eu posso também ter um pensamento indo para lá. Ou seja, cada ação humana demanda uma série de fatores, uma série de complexidades que escapam à nossa imaginação também.
Então, veja, essa capacidade de agir, mesmo na ausência de um controle total, sugere a presença dessa ordem transcendente que não se submete à nossa vontade, mas que proporciona uma certa estabilidade cósmica. Então veja, eu preciso de água para sobreviver e preciso de comida para sobreviver. Isso é uma graça. Porque eu sei que eu posso me levantar e pegar água agora. Só que existe uma série de complexidades até eu fazer isso. Reconhecer isso faz com que o homem perceba que deve alguma coisa. Porque ele percebe que mesmo nesse grande caos da natureza, ele é muito agraciado. Assim como a gente tem um sentimento que deve a gratidão a um amigo que fez alguma coisa, ou aos nossos pais que cuidaram da gente, a gente sente esse dever. Assim a gente sente com esse transcendente, com Deus. Então, existe um encadeamento que induz a tal conclusão. Então, progressivamente, através da experiência, é possível compreender que para que as coisas mantenham um grau de previsibilidade, deve haver uma ordem superior que sustenta todas essas coisas. Logo, é preciso manter essa ordem. Como eu vou manter essa ordem? Com sacrifício. É isso que está na história de Caim e Abel. Existe um sacrifício que é agradável, outro que não é. Então, o sacrifício ele existe independente de alguma forma de revelação especial. Independente de Deus ter se manifestado para Moisés, para Abraão, todo mundo intui que precisa sacrificar alguma coisa, que precisa renunciar a alguma coisa. E que essa renúncia gera estabilidade cósmica. Então, é um aspecto inerente à estrutura do direito natural e à própria condição humana. Que nos leva a reconhecer a existência de falhas e contingências que paradoxalmente estabelecem uma certa estabilidade, ou seja, retornam essa estabilidade. Então, por que isso está relacionado com a arte, Tiago? Porque a arte ela existe como um ato de retiro, que ela existe como um ato de sacrifício. Ou seja, o artista ele extrai elementos da natureza e simultaneamente de si mesmo, e assim ele cria uma disposição que se alinha à ordem cósmica e expressa essa mesma ordem de forma simbólica. Então, o artista ele é uma espécie de sacerdote que entrega a matéria de si mesmo como sacrifício. Então veja, o que Abel fez, o que Caim fez necessitou de uma arte. Como é que eu vou fazer sacrifício sem arte? Como é que eu vou fazer o sacrifício dos vegetais se eu não tenho a agricultura? Como é que eu vou fazer o sacrifício do cordeiro se eu não tenho pastoreio? A arte ela surge para fazer possível o sacrifício humano. A entrega humana. Se a gente for ver o rito primitivo, a gente precisa de um altar de pedra. Como é que faz um altar de pedra? No início era só pegar uma pedra bruta e fazer o ritual. Depois essa pedra foi necessitando de formas, de beleza, de símbolo. Então a arte ela possibilita o sacrifício. Ou seja, eu preciso dos cantos, eu preciso do ditirambo para fazer o ritual em honra a Dionísio. Eu não posso fazer o ritual de honra a Dionísio de qualquer jeito. A arte ela é o meio no qual o sacrifício se manifesta, se faz. Então, e a essência do sacrifício ela está
em renunciar a algo que é significativo. Ou seja, algo que se poderia utilizar, mas você não utiliza. Ou seja, é muito diferente de um oferecimento altruísta, de dar aquilo que te falta, que não faz falta. Não, no sacrifício você dá algo que é muito importante, que faz falta. E por que o sacrifício de Caim não foi aceito? Porque ele não foi ele não deu o melhor dele. Abel deu o melhor cordeiro. Então, esse pano de fundo de arte e sacrifício ele é fundamental. E ele nos leva à questão central aqui. Porque para que o mito ele se torne reprodutível, ele se converte em rito. Este rito, por sua vez, ele também pode virar uma religião, ele pode chegar a vir a ser uma religião. E para se articular esse processo de mito e rito, utilizam-se elementos simbólicos que nós denominamos como arte. Então isso pode abranger desde o ornamento no templo ou no lugar sagrado até a veste do sacerdote. E veja, assim como o sacrifício ele é uma resposta à fragilidade e ao desequilíbrio da existência, a arte ela busca restaurar a ordem perdida, apontando assim para o transcendente. Então veja, o ato artístico ele é, portanto, simultaneamente um gesto de criação e de entrega, e também uma exaltação e uma celebração da beleza que reflete o Logos, e um tributo também àquilo que está para além do alcance humano, para além da beleza manifestada nas coisas, naquilo que o sujeito vê. Ele intui que existe uma beleza que está muito além do que ele vê. Então, veja que a arte ela permite que o homem toque no sagrado por meio da contemplação, a eternidade. E essa contemplação gera o sacrifício. E esse sacrifício transforma o caos em ordem. O efêmero em eterno, espiritualiza a realidade, dando estabilidade. Então, a arte ela serve para criar os símbolos mantidos pelo rito. Então, a arte ela é a técnica que faz com que o rito se desenvolva. E o rito é aquilo que não preserva a técnica, mas o símbolo expresso na técnica. Então a arte ela vai se desenvolvendo, é a técnica que vai desenvolvendo a possibilidade dos ritos. E o rito é aquilo que mantém a verdade que está na obra de arte. Que está no bastão do sacerdote, que está no templo. Não. Pô, é interessante essa verdade, mas não é por aí. Porque o rito é aquilo que mantém uma verdade, não a verdade. Não o conteúdo. Ele é aquilo que mantém. Tem alguma pergunta? Pode ligar o microfone. Então, nós temos a arte que convida a uma participação em um mundo superior, a um mundo que transcende esse contingente cheio de inconstâncias e de fragilidades. E nós temos o sacrifício que permite o acesso a esse mundo. E aí o que eu pensei foi que é a mesma lógica do batismo que a gente faz. Porque tu precisas ser batizado para ser salvo. Porque é preciso que tu morras com Cristo para que tu possas ressuscitar com Ele. Então, é essa mesma lógica de tipo, o sacrifício possibilite que tu abra mão deste mundo e em algum ponto de ti mesmo para que tu possas acessar aquilo que te transcende, aquilo que tu percebes que é superior tanto a ti mesmo quanto a esse mundo.
Então, tipo, o sacrifício que o artista faz, que é o sacrifício do tempo e que ele empreende para desenvolver a sua técnica, é de algum modo o sacrifício de si mesmo, pelo menos de uma parte de si mesmo, para que ele possa alcançar aquele transcendente. E quando ele alcança isso, ele pode trazê-lo. Então, é mais ou menos essa lógica. Exatamente, é precisamente isso. Tá. E ele torna isso acessível a todo aquele que contempla a obra. Ele é como se fosse um espelho não um espelho, mas uma janela da eternidade. Aquele que contempla a obra. E aí, pensando nisso no caso do Ian, por exemplo, do Rhapsody, daqueles que assistem a atuação do Rhapsody, o que contempla a obra, ele sacrifica algo também? Ele sacrifica alguma parte dele para tomar parte na obra. É isso aí. Então, o artista sacrifica uma parte dele para tomar parte na verdade e na beleza. Aquele que contempla a obra sacrifica uma parte de si mesmo para tomar parte na obra. É isso aí. É isso aí. É interessante que o sacrifício, ele na verdade, ele... Eu lembrei Qual foi o diálogo anterior que a gente viu? Triton? Não. O Otífero. Do Otífero. Sobre como os deuses precisam... Por que os deuses precisariam das oferendas, né? Uhum. Sendo que eles já... Que eles não precisam, né? Porque eles estão além daquilo. Meio que a oferenda traz mais bem para quem oferece do que para quem recebe. É isso mesmo. Porque ao abdicar algo de si mesmo, eles abrem a possibilidade de tomar parte no ser divino, né? É precisamente isso. É o que, digamos assim, o que Caim nunca entendeu, né? De certa forma. Essa explicação que eu fiz da arte, da associação dela com a religião, da mimesis, com a narrativa e com o drama, ela é o pano de fundo para que a gente comece o assunto do teatro. E o teatro, ele surge de um culto. Aristóteles, ele nos mostra, na Poética, que a origem de dois gêneros fundamentais do teatro, a comédia e a tragédia, elas nascem em contextos religiosos. Então, primeiro, seria importante eu explicar a associação que a arte tem com a religião e com a transcendência, para explicar o surgimento do teatro dentro de uma religião específica. Dentro de um mito específico, dentro de um rito específico. Então, na Poética, Aristóteles ele nos apresenta a ideia de que o ditirambo foi a origem da tragédia ateniense. Mas o que é isso chamado de ditirambo? E é algo muito simples. A essência do ditirambo é muito simples. Trata-se de um canto elogioso ou de um panegírico dedicado a uma divindade ou herói. Ou alguém de prestígio. É um hino sagrado na religião dos ancestrais. Exato. Então, o ditirambo ele se desenvolveu como uma forma de culto a Dionísio, que teve a sua origem provavelmente em Delos. E esses cantos eles eram executados por um coro, compostos de devotos a Dionísio. E esse coro eles eram acompanhados com o halos, que é a flauta. E a flauta ela tem um símbolo fundamental para o teatro e também para qualquer análise que a gente faça da religião grega, da cosmologia grega, da cosmovisão grega e também da cultura ocidental como um todo. É muito difícil que a gente entenda o Ocidente sem intuir esses símbolos fundamentais. E a flauta, ela representa um elemento lunar que simboliza a força irresistível das paixões.
Então, a flauta é o canto da lua, que expressa a instabilidade da condição humana. O som da flauta, ela desperta no homem o desejo por aquilo que ele desconhece. E ao tomar consciência desse anseio, desse desejo por aquilo que ele não conhece, ele se vê impelido a buscar aquilo que ele não conhece. Só que o rito da flauta está não em buscar não buscar conhecer aquilo que ele não conhece, mas ser embriagado por esse impulso de buscar. Ou seja, ser embriagado pelo desejo do desconhecido. Então, o próprio mito de Pan, ou seja, que toca sirigue, que é um tipo de flauta, e leva aqueles que ouvem a estados de alteração de consciência, remete a essa ideia de anulação, de ruptura com a identidade, de possessão, de deixar-se ser conduzido por aquilo que você não conhece. Então, aqui a gente já vê por que a flauta é um símbolo fundamental de Dionísio. A flauta de Dionísio, ela encarna a ruptura com a ordem. Então, veja que Dionísio ele é o deus que dissolve as estruturas racionais e sociais para reconectar o homem com o caos primordial e com os estados superiores da consciência. E Dionísio também é aquele que sabe o destino final das almas. Então, o culto de Dionísio ele é marcado pelo êxtase, pelo frenesi, pela loucura sagrada. Ele tem um aspecto pelo meio abandono dos limites impostos. de dissolução. Perfeitamente, dissolução. Dissolução da identidade. Identidade é outro tema fundamental para o teatro. Certo? Então, o culto do Dionísio é tornar-se submisso ao pathos, ao padecimento, à paixão. Algo que a gente vê muito bem expresso no Amor e Ocidente. Que é um tipo, a Tristão e Isolda é um tipo moderno de culto a Dionísio. É uma manifestação nova de Dionísio. Não é interessante que, tipo, o culto sagrado tenha se iniciado com o reconhecimento de que só é possível louvá-lo, nesse caso Dionísio, né? Só é possível louvar a Dionísio por meio de uma processão, por meio de uma submissão quase que cega, uma submissão por meio de um tipo de fé, algo que você não conhece, algo que te ultrapassa, mas que tu confias que vai te levar a algum lugar, que vai te conduzir a algo maior que... E é por isso que no banquete o Erixímaco repudia as flautistas e as mulheres. Ou seja, ele tá expulsando aquilo que conduz ao irracionalismo. Ele está convidando Apolo. Apolo que está na figura de Sócrates. Então, antes do agono começar, antes da disputa começar, é necessário retirar a flauta. Ou seja, retirar a loucura do desejo, a sedução do desejo. Então, e nessa obra, o banquete há um evidente confronto entre Apolo e Dionísio. Entre a lira e a flauta. Ou seja, a lira, Apolo e a flauta, Dionísio. Então, essa questão da lira e da flauta, o próprio mito de Orfeu, ele ilustra bem essa oposição que existe entre eles. Porque Orfeu, ele toca a lira. E a lira que ele toca, o som da lira, domina as forças do caos. Ou seja, é o princípio apolíneo de harmonização do mundo, de equilíbrio mundano. Mas é claro que quando ele desce ao Hades, aos infernos, por amor a Eurídice, ele acaba sendo vencido pela paixão. E isso o aproxima momentaneamente do espírito de Dionísio. Então a música dele, que antes era ordenada, racional, bela, com harmonia e proporção, ela é distorcida pelo sofrimento.
ela é distorcida pelo sentimento, pela perda. E ele se vê possuído por uma paixão incontrolável. E isso altera o som da lira dele, que se torna disforme e caótico. Então, em muitas tradições, as paixões elas são vistas como forças demoníacas que possuem o homem. E neste processo de possessão aniquilam a identidade. Aniquilam a identidade. Então, mas veja que isso, na tradição esotérica dos gregos, a visão que eles tinham das paixões era um pouco diferente. Porque elas eram vistas como um meio de transcendência, se canalizadas por um processo iniciático. Põe uma água para mim, por favor. É interessante isso, né? Porque, de certa forma, a arte, na maneira que você tinha explicado antes, ela revela a identidade máxima da coisa. Ou seja, o ser mais absoluto possível. Mas esse tipo de liturgia dionisíaca parece fazer quase o contrário, né? Porque parece diluir o ser, perder o ser. Fazer ele ser apagado, digamos assim. Então, como é que daí vem a arte? Não, a arte ela vem desde quando o homem toma consciência. Sim. Ele toma consciência e começa a fazer arte. Uhum. Porque a arte possibilita com que algo do mundo interno dele seja visto. E ao vê-lo, ele precisa lembrar dessas coisas. E por isso que a arte é o que possibilita a execução e a permanência dos mitos. Porque você precisa da arte para manuseá-los. Tá certo? O que surge disso daí é o teatro. Que é o que a gente está abordando. Então, voltando para essa questão do rito dionisíaco, do mistério dionisíaco, esse paradoxo da paixão, ou seja, no aspecto exotérico, algo perigoso, no esotérico, algo que conduz o homem à real consciência e compreensão dos mistérios divinos, está na realidade de que a destruição da forma, ou seja, da razão, a destruição da razão faz com que a verdade se revele da sua forma mais profunda. Essa é a concepção clássica dos cultos órficos, do culto misterioso. Ou seja, você precisa repudiar a razão para que você contemple as verdades mesmo. Você precisa renunciar a elas. Você precisa estar em transe, no êxtase. Então, voltando à questão do ditirambo, nas leis de Platão, no diálogo escrito, Platão ele nos revela que o próprio nascimento de Dionísio é chamado de ditirâmbico. Então, ditirambo ele é um termo que está associado com o nascimento de Dionísio, o ressurgimento, a força de Dionísio. Tá certo? E na Apologia de Sócrates, ele investiga a natureza da atividade dos poetas, analisando os trágicos e os ditirâmbicos. E é justamente nos ditirâmbicos que ele encontra uma grande eloquência nos discursos sobre a natureza das coisas tanto humanas quanto divinas, mas uma falta de racionalidade, uma falta de compreensão daquilo que se diz. Então até diz, eles falam muitas belas coisas, mas carentes de sentido. Ou seja, eles não sabem o verdadeiro significado das coisas que cantam, porque estão possuídos. E esse é o grande tema do diálogo Ion, né? A possessão. A arte como possessão. A poesia como uma possessão. A abordagem clássica da religião dionisíaca, ela se encontra muito, muito bem exposta na tragédia As Bacantes de Eurípides.
Não sei se vocês leram essa peça, mas ela é muito importante. A peça As Bacantes, ela retrata o poder dos ritos secretos nos quais os devotos dançavam em honra a Dionísio. Então, e muitas das vezes esses ritos eram feitos em montanhas, eram feitos no inverno, no frio, nas montanhas mais distantes. E nesses lugares, nesses ambientes, se dilaceravam animais. E a gente fazia holocaustos e aí você comia a carne crua desses animais. Então, e esses ritos eles eram feitos de noite. Como eu falei, em ambientes distantes. E em paralelo a esse sacrifício ou culto fechado, existia o hecatombe, que era um sacrifício público. O hecatombe vem de grego hecaton, que significa 100, e bous, que significa boi. Então é um sacrifício de muitos bois, de muitos animais, enquanto que o sacrifício esotérico era um animal. Então, o Eurípides, na peça, ele expressa tanto a repulsa com que a grande parte da sociedade respeitável via essas práticas esotéricas aparentemente bárbaras, quanto um fascínio irresistível por essas religiões misteriosas. E, de forma curiosa, especialmente para as mulheres. Então, havia uma promessa de felicidade, de contato com forças elementares, de êxtase, de possessão pelos deuses, de domínio pelos deuses. Quase New Age. O New Age é a manifestação moderna de um fenômeno clássico no coração humano, que é a idolatria. E essa possessão pelos deuses, essa coisa que seduzia todo mundo, essas promessas, o termo usado em grego era entusiasmos, que é frequentemente usado para denotar a própria habitação do Deus no sujeito, nos devotos. E é justamente desse entusiasmo, dessa possibilidade de possessão, que podemos compreender o significado de um símbolo fundamental para o teatro, que são as máscaras. E as máscaras eu vou tratar um pouco mais à frente. Então veja, é dessas celebrações misteriosas, unidas às celebrações públicas, o hecatombe, ou seja, o culto esotérico e o culto público, que advém aquilo que chamamos de tragédia. Então a palavra tragédia, o Alexander deve estar cansado de ouvir isso, do grego tragoidia, ou seja, tragos, oide, ou seja, o canto do bode. Essa palavra está associada com essa prática, porque segundo as lendas mais antigas, as primeiras tragédias foram cantadas após um sacrifício de um bode. Então, isso aí é muito importante. Bem, a questão da máscara no teatro, ela tem a ver com esse culto dionisíaco. Porque a máscara, ela representa aquilo que é ocultado e aquilo que é revelado ao mesmo tempo. A máscara é uma ocultação e uma revelação ao mesmo tempo. Então, o teatro meio... algo se oculta e se revela quando nós vestimos uma máscara. Caleb, só voltando um instante uns tópicos, tu disseste que tem a ver os sacrifícios esotéricos e a hecatombe, os sacrifícios públicos, com o nascimento da tragédia, Não, né? Porque ela... os dois. Os dois? Tanto os ritos esotéricos Sim, quanto o público. os dois, né? Exatamente. É dos dois que vem o termo tragédia. Sim. Ah, tá, beleza. Por causa dos sacrifícios que rolavam nisso, né? Obviamente. Perfeito.
A máscara oculta e revela porque ela oculta o autor, mas revela o personagem. É isso. Exato. Ou o que ela quer representar, o símbolo que ela quer manifestar. E por que isso? Porque o rosto humano, ele é sinal de identidade. Então, a face de uma pessoa, ela revela completamente aquela pessoa. É o contrário de outras partes do corpo. Eu não posso... Eu até poderia conhecer a Maria se eu fosse mais próximo dela pela mão. Mas vai ser difícil para mim. Talvez o Thiago consiga. Mas não, eu reconheço a Maria pelo rosto. É difícil reconhecer a Maria pela mão dela, pela uma parte do ombro dela. Não vou conseguir. Porque o rosto, ele é sinal da identidade. É a digital de quem o homem é. Então, a face, ela é a chave que a gente tem para compreender alguma pessoa. Para saber quem aquela pessoa é. Então, veja. Através do rosto de alguém, a gente pode perceber o estado que aquela pessoa está. As suas características pessoais, a confiabilidade. Existe a ciência tradicional da fisionomia, que é muito útil, inclusive para a psicologia é muito útil. Ou seja, o rosto, ele oferece uma ampla gama de distinções que nos permite reconhecer e diferenciar as pessoas. Eu olho para o rosto da Maria, não é o mesmo do Alexander, que não é o mesmo do Thiago. Eu consigo claramente distinguir quem é quem. Então, a máscara, ela é uma mímese, uma imitação do rosto humano. E a questão é, tá, mas então por que usar uma máscara? Em quais situações devemos utilizar a máscara? A máscara, ela é usada quando há necessidade de ocultar a identidade de alguém. E esse ocultamento pode ter diversos motivos. O primeiro é quando o indivíduo não deseja ser reconhecido. Nesse caso, a máscara, ela serve para esconder a sua identidade, e essa ocultação, ela tem uma utilidade prática. Então, às vezes, a gente, na faculdade, veste uma máscara lá para ficar tranquilo. Não é verdade? Na nossa família, às vezes, a gente coloca uma máscara assim para evitar conflito. Constantemente, nós vestimos máscaras sociais. A tendência é que ela não deveria existir. Máscara vem do termo persona, que significa pessoa. Então você imita uma forma de pessoa. Não necessariamente é você. Interessante, aí muda o rosto, muda a pessoa. Para se ocultar, para não se apresentar. Mas no contexto do teatro, qual é o sentido de usar máscara? No contexto do teatro, a máscara pode ter vários sentidos. Ela pode ocultar a face, a identidade e a série de conexões pessoais daquele rosto específico do ator, substituindo por um rosto sem forma, no caso de uma máscara neutra. Outra função da máscara é, a partir de sua forma específica, como a máscara de um demônio, de um anjo, de uma mulher, de um sacerdote, de um sábio, permitir que o público identifique no personagem os elementos essenciais que precisa assimilar. Então, a máscara, ela tem um papel importante em certos rituais, fora do âmbito do teatro, mas nos rituais religiosos, onde a identidade individuais precisam ser apagadas em nome de uma superioridade. Ou melhor, de uma superidentidade. A identidade do sujeito deve ser apagada em nome de uma superidentidade. Que seria então, o arquétipo, o símbolo. Exato. No exemplo das bacantes, por exemplo, onde as participantes, elas usam máscaras para entrar em transe, fazendo com que suas personagens individuais sejam suspensas ou extintas, em prol de uma identidade que é coletiva. Isso a gente vê muito em ritos lá na África, os Yorubás, ou seja, os rituais de imposição de máscara, os ritos de passagem de posição de máscara, que o sujeito ele passa por uma série de tarefas, uma série de sacrifícios para que ele possa vestir a máscara de um animal.
ou de um espírito da floresta. O teatro chinês também, ele é completamente baseado em máscaras. Perfeito. Isso me lembra o retrato de Dorian Gray, porque tem aquela parte do livro em que ele se apaixona por uma atriz, eu esqueci o nome dela agora, mas ele se apaixona por ela, que nem ele descreve. Uma noite ela é Julieta, na outra ela é Ofélia, e eu sempre sei quem eu vou encontrar, e eu sempre encontro ela lá. E quando ele entra em contato com a atriz e ela se apaixona por ele, e ela entre aspas, descobre que a vida dela era uma mentira, porque ela se acreditava Julieta, mas na verdade ela era outra pessoa, quem ela realmente era. Ele perde o interesse nela. Ele diz que ela deixou de ser bela pra ele, porque ela perdeu aquele arquétipo que ela costumava ser capaz de encarnar em prol da sua própria individualidade. Então, eu lembrei muito disso. E é análogo ao rito de maturidade, né? Análogo ao rito de Só que afirmação. é um pouco contrário, porque... Não, análogo no sentido de ser o contrário mesmo. Sim. Porque você está reprimindo a identidade social, a identidade geral, ou a superidentidade pela individualidade, pelo indivíduo. Enquanto que nos ritos a ideia era você suprimir a individualidade em prol do arquétipo, né? Por isso que era um rito de iniciação, por isso que sempre é feito naquela transição entre a adolescência, entre a infância e a adolescência, porque a ideia é que o indivíduo tome consciência de que ele está entrando em uma sociedade, e de alguma forma coloque os valores daquela sociedade acima do seu próprio bem. É quase uma preparação para o sacrifício, não é? O sacrifício de si mesmo em prol da... É exatamente isso. Exatamente isso. É interessante também que... Eu não sei se vai parecer para vocês, mas parece análogo também ao carnaval, onde as pessoas se fantasiam, né? Trocam, elas ocultam a identidade dela momentaneamente para se unir à massa que visa extravasar os desejos, né? As paixões, assim. Interessante. Se diluir lá no meio. Vocês já viram aquele filme O V de Vingança? Já. A HQ é do Alan Moore, é isso? É do Alan Moore. Lá tem uma coisa interessante, que é a suspensão da identidade visual nesse contexto, análogo com os ritos dos Yorubás, que conecta o indivíduo com essa superidentidade. Então, no final lá do filme, não sei se vocês se lembram, mas todo mundo coloca a máscara do V. Isso acontece porque lá no contexto do filme não importa quem é o V. Ou seja, não importa quem ele é individualmente, mas o que ele representa. Ou seja, é a revolta, a anarquia, a luta contra a opressão, contra o poder e tudo mais. Quando todos dizem lá no filme, somos V, eles estão evocando essa ideia de que V deixa de ser uma identidade pessoal e se transforma numa supra-identidade. Ou seja, simboliza a morte do velho eu e o nascimento de um novo ser. E esse ser está mais próximo do sagrado. Esse ser está mais próximo de Deus, de algum modo. Então, ao vestir a máscara, o iniciado ele deixa de ser um indivíduo comum e se torna um veículo para as forças superiores. Ou seja, ele se torna um intermediário mesmo entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo dos homens e o mundo dos deuses. Agora, por que precisa colocar a máscara? Para que isso aconteça? Isso é o ritual? Por que precisa colocar a máscara? Será que porque o indivíduo, digamos, ele não consegue fazer aquilo se ele não colocar, se ele não se fantasiar? Por que será que não? É uma pergunta muito simples. Justamente porque ele precisa representar aspectos simbólicos eternos na contingência. Eu não posso fazer isso sem representar.
Então, na própria missa tem um aspecto teatral. Na própria missa tem um aspecto de vestir uma máscara. O que mais aproxima o homem do ser? Porque, de algum modo, ele precisa tomar parte em algo maior do que si mesmo para se aproximar do ser. Mas, por outro lado, se ele perder a identidade dele, ele não tem mais ser. Exato, mas aí é isso que a gente vai chegar. Porque, veja, a gente está falando de coisas primitivas. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, não vamos pular as coisas. Tá bom. Então, primeiro, veja, a gente está numa mentalidade grega, dionisíaca. A gente tava falando aqui, nossa, isso é tão Adam Hakadmo. Aqui a gente está num paganismo. Então, calma, vai chegar nesse momento. Então, a máscara, nesse contexto primitivo, ela é um instrumento da metamorfose espiritual. E que permite com que o indivíduo transcenda a sua condição humana e participe da realidade divina. Outros ritos também que acontecem, isso é mais comum na América do Sul, ritos de destruição da máscara. Então você constrói uma máscara artística, você coloca toda a sua personalidade ali, a expressão artística, e você a quebra. E essa quebra significa a morte. A morte da máscara, a morte da identidade. Então, do artista, porque é um rito pessoal. A máscara é propriamente ele. Então, essa transcendência da condição humana e participação é um fenômeno que pode ser visto como uma inversão do que ocorre em ritos religiosos antigos, mais antigos. Então, veja, esse da América do Sul é muito antigo. E ele representa que a identidade dos indivíduos é aniquilada, dando lugar a uma nova identidade. Tá certo? É a mesma coisa nesses ritos de superidentidade. Ou seja, você renuncia à sua identidade e é possuído por uma outra. E essa identidade absorve todas as pessoas envolvidas no rito. Como, por exemplo, o rito de nomeação de um xamã, que tem um aspecto que é privado, esotérico, e o aspecto que é civil, que todo mundo vê o rito. Agora, esses elementos, esses conceitos não estão presentes nos ritos cristãos. Existe no cristianismo um elemento teatral, evidente, porque teatro é liturgia. Liturgia é teatro, é atuação, é você fazer um papel. O sacerdote na missa ele está em persona Christi. É claro que não acontece no sentido teatral, eu estou usando o teatro como uma linguagem simbólica, o sacerdote ali é mesmo Cristo. Está na pessoa de Cristo, mesmo, não é um fingimento, não é uma atuação. Mas há esse quê de interpretação de papel. Então, essa seria a diferença entre o teatro e o rito, né? O rito mas o teatro não parece. Exato. Então, mesmo protestantismo, anglicanismo, todas as manifestações de ritos cristãos, tu não vai ver isso daí. A negação da identidade por uma supra-identidade. Você também. Não, eu tô falando de protestantismo no sentido mais tradicional. Mas isso é porque Por exemplo, me cita um exemplo de negação de quebra da identidade num rito protestante. eles nem tem rito. Isso começa a bater, girar. Não, Agora que eu me lembrei. não é. Eu ia falar que isso não é porque a ideia da máscara é
mais do que você se tornar uma coletividade ou se diluir nela, é você se tornar quase que você se submeter a algo não mais humano. Quase isso. É tu tentares transcender o humano por meio da negação da humanidade. Isso inclui a tua própria identidade, porque a, o ser humano está no centro da identidade de qualquer pessoa. E a diferença dos cristãos é que nós acreditamos que Deus é um homem. Ele é mais, na verdade, do que um homem, ele é o homem. Então, negar a identidade humana e negar a participação nessa humanidade é, de alguma forma, negar o próprio Deus. E, com isso, negar a participação nas realidades divinas. Perfeitamente, porque é impossível participar das realidades divinas sem a identidade. Sim, até porque Deus, de novo, Deus é tão pessoal que ele é três. E nós somos convidados a tomar parte nessa pessoalidade de Deus. Perfeitamente. Perfeitamente. Por meio da humanidade. Perfeitamente. Então, o advento do cristianismo, ele traz a ideia, ou o desenvolvimento da ideia, da persona individual da pessoa humana. Ou seja, não apenas como uma valorização da pessoa humana, mas como uma ênfase na possibilidade da alma humana se desenvolver internamente, inteiramente em Cristo. Ou seja, não é uma aniquilação do eu em Cristo, mas é uma absorção do Cristo pela sua personalidade. Tornar-se a esposa do Cristo. Tornar-se um com ele, só que para tu seres um com ele, tu não pode ser nada. Exato. Ninguém se casa com nada. Exato. Então, no cristianismo, esse negócio de máscara não faz diferença. Não importa se a pessoa está usando máscara ou não. Por que isso? Porque o que importa não é o que se manifesta. Não. Olha só. No Evangelho tem aquela passagem. Não é o que entra dentro do homem que faz impuro, mas é o que sai. Ou seja, não é a aparência de uma coisa que faz com que o homem se envenene, mas é o contrário, é aquilo que sai dele. Ou seja, é aquilo que sai da sua personalidade. Não é o que sai. Não é o que entra. Então, essa compreensão ela é fundamental para entender o papel do cristianismo. E é por isso que com o advento do cristianismo, se passou a não utilizar muito máscara. O teatro medieval não tem tanta máscara. Porque a identidade humana passa a ser exaltada no cristianismo. Porque o cristianismo é a religião de um Deus pessoal, que nos chama pelo nome pessoal. Então isso aqui é muito importante. Agora, um aspecto importantíssimo para a gente abordar é a estrutura da tragédia. Eu não vou tratar da comédia aqui. Não cabe nessa exposição. Olha, quanto à questão da comédia, eu vou tratar isso aí em algum momento quando eu for escrever sobre a Divina Comédia de Dante. Ou quando eu for dar uma aula, alguma coisa, um curso. Vai demorar um tempinho. E também não pretendo, nessa reflexão, esgotar algo da tragédia. É algo bem introdutório. A estrutura da tragédia, isso daqui precisa ser tatuado no lado de dentro da testa de vocês. Isso daqui precisa decorar isso daqui. Todas as tragédias gregas que vocês forem ler vai ter essa estrutura. Que é, a primeira coisa que acontece é o erro. Que a gente chama em grego de armatia. É o erro. A segunda coisa é a peripeteia, que é a reviravolta. A terceira coisa é o reconhecimento. Anagnorisis. É o reconhecimento. É a revelação. E o quarto é
o pathos, o padecimento, o sofrimento. Podem pensar em todas as tragédias, elas vão ter a mesma estrutura. Então, o Édipo Rei. O erro. Qual foi o erro? O erro de Édipo? Não, tem um erro anterior, que é o erro de Laio, que era Fuboca, que tinha relações homossexuais com o tal de Crísipo. Por isso ele foi castigado pelos deuses, e o seu castigo seria do seu filho matá-lo, e dele, do próprio filho, tomar a mãe como esposa. Esse foi o castigo dado a Laio. Édipo sofre esse castigo. E aí vem a reviravolta, a peripatéia. Aí vem a reviravolta, a peripeteia. Essa reviravolta acontece quando vem o caos. Eita, caramba, todo mundo em Tebas está confuso e está aflito porque está uma desgraça. De onde vem essa desgraça? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí se vem caramba, eu posso ser filho da minha esposa. O questionamento do Édipo, porque ele fica tentando compreender essa situação intelectualmente. E depois vem o reconhecimento. Caralho, eu sou filho da minha esposa. A cagada foi feita, meu pai era fuboca, tudo. Eu sou o mais desgraçado dos homens, não existe ninguém sobre a terra que seja mais desgraçado sobre eu. E o pathos, que é a morte dos olhos, arrancar os olhos, a morte do prestígio, a morte da convivência com os outros. A gente poderia dizer que é o erro, a consequência do erro, o reconhecimento do erro e por fim o sofrimento pelo erro. Perfeito. Inclusive, só um breve comentário que é muito curioso. Uma vez eu estava conversando com o Thiago sobre isso, porque a história do Édipo, que encaixa muito com o que a gente estava falando. Porque assim, o Édipo significa pés furados, né? E aí a gente estava conversando. Tornozelos inchados, na verdade. Oi? Tornozelo inchado. Tornozelos inchados. Alguma Furado. coisa assim. Eu não sei direito. Mas, tipo. E o Édipo casa com a própria mãe. Ou seja, tecnicamente ele não tem esposa de verdade. A esposa dele não é dele, é do pai. E aí eu tava falando com o Thiago que, tipo, a simbologia dos pés, a gente sempre fala caminhar pelos caminhos da verdade. Na astrologia, uma vez também, o Iago me mandou uma imagem que os pés, os tornozelos, são associados ao símbolo de aquário, se eu não me engano, que é associado também à intelecção, à reflexão, à própria individualidade, de alguma forma. E também tem a questão da esposa. A esposa é a costela do homem, é o espelho dele, é onde ele pode se ver refletido. E esse é o drama do Édipo. Ele é alguém que não conhece a si mesmo. Exatamente. Ele é alguém que não se vê. Ele é alguém que não sabe o tamanho da sua própria história. Exatamente. E não sabe também o tamanho das suas próprias ações. O Édipo é o homem que não se conhece. E por isso, no fim da história, ele fura os próprios olhos. Porque ele não conhece nem a si mesmo. Então, como é que ele vai conhecer o furar os olhos é o processo de confronto dialógico que existe entre ele e o Tiresias. Sim. Que ele fala. Ele fala da cegueira do Tiresias. Sim. Né? E ele fala, mas qual maior a cegueira daquele que está caminhando para a desgraça e não consegue ver, né? E será cego pelo resto da vida. Uhum. Então tem um confronto, né? Sim. Mas isso é muito interessante porque Édipo, vamos chamar assim, né? A trilogia do Édipo é a grande tragédia dos gregos. E é muito interessante que essa grande tragédia, ou seja, essa grande obra do teatro, de alguma forma, seja sobre o homem que não conhece a si mesmo. Ou seja, sobre o homem que de alguma forma usa uma máscara. Perfeitamente. Isso é muito interessante. Perfeitamente. Então, voltando ao elemento da tragédia, a cosmovisão grega, ela considera dois componentes fundamentais na vida humana. Primeiro é a desgraça, que a gente chama de armatia em grego. E essa desgraça, qualquer tentativa de resposta, qualquer que seja, vai ser ruim, não vai dar certo. São aquelas coisas que a gente não pode solucionar. Daí se vem um caráter trágico de visão de mundo.
E o segundo é a justiça, o decay. Ou seja, aquilo que corresponde ao que cada um deve fazer na sua vida e como o sujeito deve conduzir a sua vida. E se alguém ultrapassa esse limite do decay, da justiça, essa pessoa recebe um castigo dos deuses. Então, a sabedoria dos mitos, em geral, consiste em obedecer os deuses para não sofrer as desgraças, as consequências deletérias da transgressão dos limites da natureza humana pelos deuses. Para não sofrer na Terra. Obedecer os deuses para não sofrer na Terra. Então, a análise poética da tragédia realizada por Aristóteles, centrada no conceito de mimesis, divide as formas literárias de acordo com os meios, os objetos e os modos de que elas se utilizam para recriar a natureza, certo? Então, é preciso que fique claro também que a noção de mimesis em Aristóteles, ela não denota mera cópia ou imitação da realidade, mas a assimilação da capacidade produtiva da natureza que a arte absorve para reproduzir e recriar o mundo. Então, o artista, ele imita a natureza, mas ele imita o que da natureza? A sua faculdade criativa. Não é uma simples imitação da natureza, é uma imitação da criação que a natureza faz. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui a poética, só me localizar. Só um comentário que eu tinha pensado, que de uma certa forma isso é refletido no deixar de usar máscaras, mas continuar se vestindo como os personagens. Mas usar o teu próprio rosto. Não é como se tu te tornasses aquele personagem em detrimento de ti mesmo, mas como se aquela obra e aquela história, algo dela se assimilasse à tua personalidade, algo da tua personalidade se assimilasse à obra. E aí tu alcanças de fato um pleno entendimento da verdade por trás da obra, da beleza por trás da obra. Porque tu não simplesmente destróis a ti mesmo por ela, mas tu tomas parte nela, de alguma forma. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Eu peguei o Aristóteles aqui para ler como ele define a tragédia. E ele nos diz o seguinte: a tragédia, assim, é a imitação de uma ação séria, completa, que possui certa extensão numa linguagem tornada agradável mediante cada uma de suas formas em suas partes, empregando-se não a narração, mas a interpretação teatral, na qual os atores, fazendo experimentar a compaixão e o medo, visam a purgação desses sentimentos. Isso aqui é muito importante. Isso daqui vai ser objeto de reflexão de vocês por muito tempo. Essa delimitação da tragédia pelo Aristóteles. E a tragédia clássica, ela rompe essa estrutura mimética ao levar o herói à descoberta de uma verdade que, ao ser revelada à comunidade, o condena à morte. Seja pelo Estado ou pelos conflitos familiares. E por isso que na tragédia frequentemente tem essa representação de tensão entre o cosmo e a polis. Entre a polis e o indivíduo também. Então, para o Aristóteles, essa dinâmica ela deve ser apresentada por meio de suscetíveis analogias. E essas suscetíveis analogias vão conduzir a catarse, vai culminar na catarse. Então, o coro, que como elemento mimético essencial, não apenas acompanha a ação, mas intensifica as emoções do público, criando a identificação com o sofrimento representado, com a paixão, com o padecimento, com o processo de expurgação, de purificação. E esse reconhecimento emocional provoca propriamente a catarse. Ou seja, a purificação de sentimentos reprimidos, ao trazer à tona conflitos e violências ocultas da vida cotidiana, faz com que o homem também se liberte deles. Eu lembro do Michael Jones, que ele fala lá no Monstros da Id, né? Que o gênero de terror, que é um gênero quase que exclusivamente moderno,
Ele é tão popular porque a partir dele o público consegue meio que purgar as partes sombrias da sua alma. Que a arte, no geral, ela tem essa capacidade purgativa, né? Isso é muito misterioso e interessante. Eu tinha pensado uma vez sobre como isso funcionava, até te falei, Maria, isso que eu não lembro. Por que a arte consegue purgar? Essa explicação que eu fiz da associação da arte com a religião é muito clara, porque ela materializa o mundo interno e possibilita também a contemplação desse mesmo mundo interno. Isso daí é muito poderoso. Isso daí é muito poderoso. Muito, muito poderoso. Meio que alivia a tensão, né? A arte ela pode ser vista como um processo de exorcismo. É um batismo. É imergir em águas que estão nas águas como se fosse da tua própria inconsciência, que tu não conheces. Contemplar as inúmeras possibilidades que aqueles teus pensamentos e aqueles teus desejos proporcionam e voltar. A ideia é que quando tu voltes do batismo, tu voltes um novo homem. Assim como quando tu imerges na arte ali e voltas dela. A ideia é que tu, depois de contemplar aquelas possibilidades, tu sejas um novo homem. Perfeitamente. E é por isso que no caso do teatro, o que o teatro faz? Ele reorganiza as experiências humanas, dando forma ao que na vida contingente, na vida ordinária, permanece incompreensível, difuso e reprimido. Ou seja, aquilo que não é tocado no cotidiano. Mas aquilo que acontece no cotidiano. Então, o mesmo acontece com os ritos religiosos. Porque os ritos religiosos, eles buscam expurgar os excessos, ou seja, ele busca esse apaziguamento e reorganizar os sentidos, colocando ele no lugar devido. Isso acontece com o teatro, com a arte. Então, a arte ela tem esse elemento religioso, ela nasce da religião, mas com o tempo ela vai se afastando da origem litúrgica que ela tem no sentido religioso. Porque a história da arte no Ocidente, como eu já tratei várias vezes, trata-se da laicização da técnica. Ou seja, a técnica saindo do ambiente sagrado e tornando-se profana. E profana entende-se não no sentido pejorativo, mas no sentido de abordagem. Então veja, o teatro ele assume uma função que antes pertencia aos ritos religiosos, de purificação. E assim o teatro também ele passa a preencher lacunas que os mitos já não conseguiam mais abarcar. Então, dessa forma, o teatro ele se torna uma tentativa precária de retorno a uma experiência original, carregando em si a própria dimensão trágica e cômica da existência humana. Não muito diferente da cultura pop moderna, né? Não. A raiz disso tudo tá aqui. Que é literalmente ela entrega, né? Ou tenta entregar um mitos pro homem moderno, né? E por que o mito não conseguia? Por que o mito não conseguia mais satisfazer, digamos, ou entregar aquela purgação? Porque ele não tem a força da expressão artística. O mito ele era narrado. Ele era narrado. Agora imagina num teatro, no cume de uma montanha, de vários personagens expressando, com coro, cantando e quase que manipulando as emoções e os sentimentos das pessoas. É uma coisa muito forte. Mas veja, agora vamos chegar no assunto do teatro. Finalmente a gente chegou no assunto do teatro, que é agora. Para que entendamos o que é o teatro, a gente precisa remontar o termo teatro. Theatrium. Theo é o termo que vem de theorem, que é contemplação em grego. Essa mesma palavra theo, ou theorem, também está associada com Deus e teoria.
Theo significa observar e contemplar. Atrium significa átrio, espaço, lugar. Então o teatro, ele é o lugar onde se contempla. É o lugar onde se vê. E tanto é assim que o teatro na Grécia Antiga, ele se situava no meio de uma montanha. Não no cume, mas no meio. E a montanha, para os olhos dos gregos, ela representa o símbolo do próprio cosmos. O símbolo da ascese da vida humana. Por quê? Porque a montanha é o polo intermediário entre Deus e os homens. Os sacrifícios são feitos na montanha. A montanha tem esse símbolo de algo afiado na terra que de algum modo até toca no céu. Igual a arte. Justamente igual a arte. Por isso que combina bastante. É lá, na montanha, que está a morada dos deuses. E é também lá que é a jornada ascética do homem. Que o homem vai lá escalar e tudo. Não é... Assim a gente se vê porque que o Olimpo é no monte. Ora, o Olimpo se situa no cume da montanha porque a montanha é símbolo disso. Dessa escalada a Deus. Escala amores, a escada do amor, é um símbolo análogo à montanha. A ascética da montanha. Então veja, a montanha, por si mesma, é um símbolo completamente eloquente da contemplação. Então veja, em toda a literatura mística ocidental, a montanha é um símbolo assim, fundamental, inescapável. Sempre vai aparecer uma montanha. Então, Moisés ele recebe as tábuas da lei onde? No Monte Sinai. No taoísmo, os imortais bem-aventurados, que eles habitavam a montanha do meio do mundo, né? Onde o sol e a lua giravam em torno. A morada dos sábios é a montanha, onde o sol e a lua giram em torno. É o símbolo do domínio da atividade solar e da atividade lunar pela montanha, no taoísmo. Cristo proferiu sermão aonde? A ascensão de Cristo ocorreu onde? A transfiguração. E Cristo foi crucificado aonde? Uma montanha. Calvário. No Islã, a gente tem o Monte Sagrado de Kaf. E esse Monte Sagrado ele é inacessível por mar e terra. Ele só pode ser acessível pelo Espírito. Então, Maomé recebeu a revelação onde? Uma montanha. Na Divina Comédia, Dante ele posiciona o paraíso terrestre aonde? No cume de uma montanha, que é a montanha do purgatório. Então a montanha tem esse elemento de expiação, de purgação, de penitência. Certo? São João da Cruz, por sua vez, ele descreve as etapas da vida espiritual, as etapas da vida mística, como uma escalada ao Monte Carmelo. Certo? Outra coisa também, voltando aos gregos, o oráculo de Delfos é onde? O templo de Apolo é onde? Ou seja, nas encostas do Monte Parnaso, na montanha. Então, a montanha está sempre associada com a contemplação das coisas divinas. O monte, ele traz essa imagem de ascese. E na época do teatro grego, o teatro, lá não existia luz elétrica, não existia ar-condicionado, não existia essas coisas aí. Então o teatro ele tinha que ser de dia. Logo, a peça ela era iluminada pelo sol. E o sol ele é símbolo da inteligência. E o sol também remete ao próprio Deus. Então veja, olha só que bonito. Assim como a plateia
contempla a ação dos atores, Deus contempla a nossa vida. Então, o teatro, ele é a imagem de um mundo que é visto por Deus. Então, veja, se coloque no lugar daquelas pessoas que subiam uma montanha para ver uma apresentação. Essa subida à montanha significa a negação da contingência da cidade, do murmurinho, das palavras. Você vai entrando em um outro tipo de espírito. Você vai fazendo uma passagem para o poético. Então você se afasta das realidades contingentes para vê-las de cima. Você as vê de cima. Então, nesse sentido, o teatro, ele é uma espécie de imitação do olhar de Deus. Ou seja, essa distância que o homem, para ir lá para o teatro, ele tinha da realidade, é uma imitação de como Deus vê as coisas. Ou seja, contemplar as ações humanas tal qual Deus as contempla. Por isso que é um símbolo, é um elo evidente de eternidade. Então, é por isso também que o René Guénon, num ensaio notável, The Symbolism of the Theatre, ele diz que o teatro, que geralmente quando se fala de teatro, as pessoas falam que o teatro é a representação das coisas cotidianas. Cara, só que é a representação das coisas cotidianas olhadas por Deus. É uma imitação desse olhar que Deus tem das coisas. Desse juízo. E o René Guénon, ele fala, olha só, não, o teatro ele fala muito mais das realidades transcendentes. Porque o teatro é uma imagem de coisas celestes no terrestre. Então, É uma obra que tem um fim, uma obra finalizada. Exato. Portanto, ele remete ao futuro, à eternidade. Ele é quase que escatológico de alguma forma. Exatamente. Porque no teatro, você como espectador vê a narrativa humana, né, meio que de fora, tal como Deus a vê. Tu entra já sabendo o que vai acontecer. Então lá o René Guénon, ele fala que o teatro ele é designado de tantil, que é um termo que vem de uma origem de mito, que significa semelhança, comparação ou imagem, ou figura. Então, alguns teólogos muçulmanos eles usam o termo alam tantil, que significa mundo figurativo, ou melhor, mundo das representações, mundo das imagens. Então, é por isso que o teatro ele expressa os deuses também, ele expressa também os demônios, ele expressa os níveis superiores e inferiores do ser, que só podem ser descritos por meios simbólicos, por termos simbólicos, melhor dizendo, que são retirados do mundo sensível. Então, veja que a contemplação ela exige de nós essa abertura aos níveis médios, inferior e superior da realidade, como René Guénon fala nesse ensaio. Então, a contemplação necessariamente conduz à visualização de verdades espirituais, em todos os seus níveis. Então, veja, contemplar, em essência, é ter um olhar divino sobre as coisas. Ou seja, é enxergar em tudo um rastro de eternidade, uma insígnia da eternidade. Tá certo? A percepção da beleza nessas coisas, naquilo que se vê, desperta a alma para agir, desperta a alma para a participação. Participar é amar. A contemplação é a atitude filosófica que nos permite participar. E é a atitude filosófica que nos permite a profundidade necessária para amar. Isso é interessante porque contemplar e participar é imitar Cristo. Porque Cristo
ele via a vida humana, o verbo divino, ele contemplava a vida humana e ele tomou parte nela. E isso foi o maior ato de amor que ele poderia ter feito. Ele tomou parte na vida humana. Perfeitamente. Então, quando um homem faz isso, é como ser Cristo, é como tomar parte naquilo que Cristo fez também, é como obedecê-lo ao máximo, porque é fazer o que ele fez, de alguma forma. Isso é muito... É lindo. É lindo. E a verdade é que a maior parte dessas coisas, ela nos passa despercebidos na vida, na nossa imersão cotidiana. Ou seja, com frequência nós não percebemos o que está diante de nós e o que nos circunda. Então, a contemplação é romper com essa desatenção. É desejar participar das coisas tais como elas são. Tal com a sua verdade. Ou seja, o teatro, ele trata especificamente dessas questões porque ela é um antídoto contra a falta de atenção. Porque a verdade é que nós estamos imersos em um drama. A gente está numa peça e a gente precisa assistir e participar da peça. Porque o teatro, na sua natureza mais profunda, ele é uma lembrança do destino final do homem, do seu fechamento, da sua finalidade. A origem da palavra peça, ela vem de petium, no latim, que significa pedaço ou parte. Então, a participar da vida, contemplar a vida, é contemplar, é participar de um pedaço da existência, que é somente a existência terrestre. Então, a contemplação, ela de fato ocorre quando nós percebemos em tudo esse traço da luz divina. Aquilo que Marcílio Ficino fala, la beleza es le resplendor del voto de Deus. A beleza é o resplendor da face de Deus. Então, isso é, em essência, a natureza do teatro. É mais ou menos isso que eu queria expor para vocês hoje. Eu vou beber uma água, dar uma carguinha no celular, que está para descarregar. E aí a gente pode discutir mais algumas coisas, se vocês tiverem perguntas e contribuições.